Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Tá fresquinho, né? Eu que adoro calor. Tô aqui quase desfalecendo. Não tem enfermeiro hoje não, né? Então não posso desmaiar. Se tiver uma baixa de pressão, você me dá um salzinho. Bom, acompanho o trabalho de Fernando há mais de um ano, sou um admirador do trabalho dele, tenho o privilégio de ter a amizade dele, da Thaís. E ele me pediu que dessa vez fizesse uma palestrinha para vocês. E eu pedi uma sugestão sobre o que falar. Ele me pediu que falasse sobre o livro. Meu primeiro livro foi publicado em 2005, que é o Encontros com Médiuns Notáveis. Quem aqui já leu o livro? Até que não tem muita gente, que bom, então não vão ouvir histórias repetidas. Existe esse exemplar que é o original, tamanho 16 por 23, está na 6ª edição hoje em dia. E existe um exemplar que saiu no começo desse ano, que eles chamam de versão de bolso, tamanho 10 por 14, se não me engano. É o mesmo conteúdo, igualzinho, só a 4ª capa que é diferente, a capa traseira, que eu não tenho o texto que tem no original. Eu tinha alguns livros em casa, o Fernando me pediu para trazer, para vender para vocês, se tiver alguém interessado. Eu acho que eu tenho 5 exemplares desse aqui que custa R$20, e tem uns 3 do grande que custa R$40. No final, se alguém estiver interessado, é o maior prazer. Eu vou fazer um pequeno resuminho. O livro conta a história de 6 paranormais que eu conheci ao longo da minha vida, cada um, digamos, com um dom diferente, com uma especialidade diferente, e que foram pessoas com quem eu tive o privilégio, como disse o Fernando, de conviver no dia a dia. Uns com mais proximidade, por circunstâncias mesmo de morar na mesma cidade, e outros com não tanta frequência, mas com um grau de amizade muito grande. Então, a minha palestra vai ser resumir um pouquinho das histórias que estão no livro, contar alguns dos episódios que eu testemunhei, que eu vi com esses médiuns. E só uma lembrança, né? Eu vou mencionar muitos fenômenos que eu vi com esses médiuns. E o fenômeno é um meio, não é um fim em si próprio, né? A maioria das doutrinas espiritualistas dizem não se deslumbre com o fenômeno, porque o fenômeno faz parte do fenômeno mediúnico. O fenômeno é um meio de você chegar na espiritualidade. Mas eu vou narrar os fenômenos e, claro, todas essas pessoas, o que elas tinham em comum? Um amor interminável pelo ser humano, uma dedicação total ao outro, servir ao próximo de todas as maneiras possíveis, e nenhum interesse financeiro, comercial, nada disso. Também tem a ver com o que o Fernando falou. Bom, vamos começar. Vai pela ordem que está no livro. A primeira pessoa que eu conheci quando eu saí do catolicismo e conheci o espiritismo afro-brasileiro, mais especificamente a Umbanda, é um senhor que hoje em dia está com 84 anos de idade, já está aposentado por força das limitações que a idade impuseram a ele, fundador de um terreiro que fica lá no Sampaio, na Avenida Marechal Rondon 2257, chamado Tenda Espírita Zuricã. E é o pai Valquir Figueiredo Rocha. Eu conheci eles quando eu tinha meus 17 anos. Ele se dispôs a fazer um acompanhamento na minha avó materna, que estava com um câncer já incurável de aparelho digestivo. E ele, como minha avó não podia ir até o centro dele, ele passou a visitá-la diariamente, deixou de almoçar durante 3 meses para ir visitar a minha avó em casa e receber as entidades que eram os mentores espirituais dele. E não promoveu nenhum milagre em relação à doença da minha avó. Apenas fez com que ela não tivesse nenhum sofrimento físico, porque a previsão dos médicos, um câncer de aparelho digestivo ia ser muito doloroso no final. Já tinham dado remédios assim muito potentes para a dor. E o que aconteceu é que ela
viveu esses 3 meses uma vida praticamente normal, e de um dia para o outro entrou numa coma hepática e desencarnou 2 dias depois, sem a gente usar uma gota de remédio para dor. E a partir daí a família começou a frequentar a tenda espírita Zuricã. E aí eu trabalhei lá durante 15 anos, dos 19 até os 34, semanalmente, trabalho de umbanda. Então eu considero o Valquírio meu pai espiritual. E eu tive a oportunidade de algumas situações testemunhar fatos assim realmente quase inacreditáveis, muito bonitos. O primeiro deles foi uma vez quando nós fazíamos uma vez por ano uma ida à mata, uma cachoeira, para fazer a fortificação dos médios na natureza, e a gente passava um dia inteiro numa mata, geralmente aqui em Jacarepaguá. E uma vez quando nós fomos fazer esse trabalho, quando nós chegamos no local onde nós iríamos ficar o dia inteiro, mais ou menos 7 horas da manhã, nós começamos junto de uma árvore, como estávamos no meio de uma floresta, abrimos um pano de cetim verde, colocamos ali várias frutas e algumas cuias de vinho tinto. Estávamos prestando uma homenagem à força da natureza conhecida como Oxóssi, o orixá Oxóssi. Íamos abrindo as frutas ao meio para que o perfume delas emanasse, colocando o vinho nas cuias, nos coités. Quando nós terminamos de arrumar a mesa toda, começou a cair folha de todas as árvores ao nosso redor, sem que estivesse ventando, sem que tivesse nenhuma alteração meteorológica. Foi como se a natureza estivesse respondendo a gente, literalmente, né? No livro, esse pequena passagem tem o título de Diálogo com a Natureza, porque nas religiões afro preza-se, né, e cultiva-se muito esse contato com as forças da natureza, que são forças importantíssimas, né? Dona Célia dizia que eram as forças secundárias, os orixás são as forças secundárias da natureza, as forças primárias são as forças que estão ligadas à física, né, eletromagnetismo, gravitação e assim por diante. Então foi lindo, porque durante uns 10 minutos ficou caindo folha de todas as árvores ao nosso redor, sem que tivesse um pingo de vento. E a entidade principal, o mentor espiritual do Valquírio, era uma entidade que se apresentava como caboclo, caboclo Zuricã, mas ele era de origem oriental, tibetana. E o símbolo dele é aquela borboleta azul muito bonita que a gente vê nas matas durante o verão. No meio daquela chuva de folhas apareceu uma borboleta dessas, do meio da mata, deu uma volta em torno dele e voltou para o meio da mata de novo. Quer dizer, um sinal assim muito bonito de que nós estávamos devidamente sintonizados com a natureza na qual nós íamos passar o dia inteiro. Tem muitas histórias do Valquírio, mas eu não vou me alongar muito em cada um, porque todos têm histórias fantásticas. Um outro episódio muito interessante que aconteceu, nessa época eu ainda não trabalhava na casa como médium, mas já frequentava a casa, e eu estava trabalhando, ensaiando uma peça de teatro, e nessa noite haveria uma gira de Exu no centro. Então, quando acabou o ensaio, eu falei com meus colegas, falei, olha, eu vou até o centro que eu frequento, hoje vai ter uma gira de Exu lá, se alguém quiser ir comigo, tem carona no carro e tal. E umas 3 pessoas se animaram a ir comigo. Então, quando nós estávamos no caminho para ir para lá, a Maria, uma dessas atrizes, me perguntou quem é o chefe lá da parte dos Exus. Eu falei, eu sou o Tranca-Rua das Almas. Ela falou, que interessante. Eu perguntei, por quê? Ela disse, porque eu fui noiva de um rapaz que trabalhava com o seu Tranca-Rua das Almas. E ele gostava muito de mim, me chamava de minha noiva, e dizia que se ele estivesse vivendo na Terra, que eu seria a mulher dele. Eu achei interessante o que ela mencionou e falei, bom, vamos lá. E eu não sei se vocês sabem, mas se for a mesma entidade, porque existem vários Tranca-Ruas, né? Tranca-Rua é uma falange, não é um ser apenas. Se for a mesma entidade, se o médium for firme, é possível que ele lhe reconheça. Dito e feito, na hora que nós estávamos lá dentro do terreiro, quando começou a gira, o seu Tranca-Rua incorporou no Valquírio,
fez lá as saudações iniciais todas, e quando viu a Maria, saiu correndo na direção dela, dizendo: minha noiva, o que você está fazendo aqui? E abraçou ela e levou ela para o meio do terreiro e falou exatamente as palavras que ela tinha me dito no carro: se eu vivesse na terra, essa aqui seria uma mulher, ela é minha noiva. E aí botou ela sentada numa cadeira de destaque lá dentro do terreiro durante a gira toda, e ela ficou lá como convidada especial. No livro essa história tem o nome de Conhecidos de Outros Carnavais, e isso eventualmente pode acontecer com o médium firme e sendo a mesma entidade da falange. Um último episódio, no caso do Valquí, que eu vou contar, aconteceu com meu pai. No livro está chamado de O Advogado do Exu. Meu pai era titular da primeira inventariança judicial no fórum aqui do Rio de Janeiro, e um dia entregou os autos de um processo a um advogado sem fazer ele assinar o livro de protocolo. E tempos depois, quando ele foi pedir ao advogado o processo, o advogado falou: eu já te devolvi. E ele, o processo não estava no escritório dele, ele não tinha o protocolo para provar que tinha entregue nem que tinha recebido de volta. E meu pai era muito correto no trabalho dele, ficou muito estressado com aquilo. E resolveu falar com o seu tranca-rua. Foi um dia até o seu tranca-rua, e o seu tranca-rua disse: olha, eu vou dar um jeito de fazer esse processo aparecer para você. Espera um pouquinho, que a gente vai dar um jeito. Umas 2 semanas depois, entra um funcionário do fórum na sala dele. Naquela época não tinha essa informática toda, era tudo ainda muito manual, né? E o rapaz trabalhava justamente no balcão de distribuição de processos. Ele chegou lá e falou: doutor Paulo, apareceu um rapaz lá que me entregou esses autos aqui desse processo e disse que são aqui da sua vara. Aí meu pai ficou muito aliviado, era exatamente o processo que estava extraviado. Ele ficou muito aliviado, e na próxima vez que ele voltou no centro, ele estava na fila esperando para falar com o seu tranca-rua. O seu tranca-rua viu ele na fila e falou: processo, tudo certo? Ele falou: tudo certo. Aí quando chegou a vez dele falar com o seu tranca-rua, ele disse: seu tranca-rua, apareceu alguém lá, entregou o processo lá no setor de distribuição, e o funcionário veio entregar lá na minha sala. Aí o seu tranca-rua deu uma gargalhada e falou assim: mas o cara não se identificou. O seu tranca-rua viu e falou: olha, não se preocupa não, ele não é advogado, é um emissário meu que eu mandei lá, e não precisa se preocupar em saber o nome dele, que ele nunca mais vai aparecer no fórum, foi só para te devolver o processo. E ele disse: como é que eu posso lhe agradecer? Ele falou: não precisa de nada não, agradeça a Deus, que é maior de todos nós, que isso aí voltou para você, porque o merecimento é seu. Se quiser me agradar, deixa um charuto aí de presente para mim e pronto. Ficou por isso mesmo a história. Na sequência desses médiuns notáveis que eu conheci, a outra personagem é Nazaré. Nazaré era uma enfermeira, instrumentadora, trabalhava no Hospital Marcílio Dias da Marinha, e tinha um terreirinho nos fundos da casa dela, no bairro do Irajá. E a Nazaré trabalhava numa linha que a gente chama de umbanda cruzada. Era uma umbanda com um tempero muito forte ainda do candomblé original. Então ela trabalhava muito com jogo de búzios e não tinha muita incorporação. Ela trabalhava com caboclo treme-terra, e eu nunca vi, no tempo que eu conhecia a Nazaré, eu nunca o vi incorporado nela. A gente sempre conversava com ela através dos búzios. E ela tinha o dom de muitas vezes falar determinadas palavras que a gente ia ouvir depois da boca de terceiras pessoas. Então, o caso que aconteceu comigo, de respeito à mãe dos meus filhos, minha grande amiga hoje em dia, que quando ela engravidou do nosso primeiro filho, ela teve um pequeno sangramento no início da gravidez, e o médico mandou ela ficar de repouso absoluto. Então ela passava o dia inteiro deitada, só se levantava para ir ao banheiro e não podia fazer nada. Então, numa dessas vezes, ela ligou para Nazaré para conversar e disse: olha, eu estou nessa situação, não sei ainda o que vai acontecer, estou preocupada, primeira gravidez, perdi um pouquinho de sangue. E a Nazaré, pelo telefone, disse para ela: olha, não se preocupa não, porque quando você completar o seu 3º mês,
vai tudo se estabilizar e você vai voltar a ter a sua vida normal. Aí quando ela completou o 3º mês, nós fomos ao obstetra, o obstetra examinou e disse: Mônica, está tudo certo, está tudo estabilizado, você pode voltar a levar uma vida normal. Vai fazer seus exercícios, suas caminhadas e está tudo tranquilo. Engraçado que, pelas contas do médico, Gabriel, nosso primeiro filho, deveria nascer em meados de dezembro. E a Nazaré dizia: não, ele vai nascer no final de novembro. E era um médico com a cabeça muito aberta, interessado nessa questão da espiritualidade. A gente comentava isso com ele: olha, a mãe santa lá está dizendo que vai nascer no final de novembro. Ele disse: se ela acertar a data, eu vou contratá-la para trabalhar comigo. Pois bem, teve mais uma história aí. Posso falar? Desculpa, gente. O que acontece? Quando ela estava lá pelo 6º ou 7º mês de gravidez, vida normal, tudo certo, um dia deu ela a vontade de a gente fazer uma visita a Nazaré. Ela ligou para Nazaré e disse: estamos querendo ir tomar um café com você. Pode vir a hora que quiser. Então nós fomos para a casa dela, junto com minha mãe, nós 3, e ela já com o barrigão grande. E estávamos lá sentados na sala, tomando café, batendo papo. De repente deu um clique na Nazaré e ela falou: Mônica, vamos lá para o quartinho do santo que eu quero jogar búzios para você. E a Mônica ainda relutou, falou: não vim aqui para te dar trabalho, eu vim aqui para te visitar. E ela insistiu, dizendo: não, sou eu que quero jogar búzios, eu que quero, não é você. Aí foram ao quartinho do santo, a Nazaré jogou os búzios a primeira vez, falou: sua sogra perdeu um filho, né? Ela disse: não, são 5 irmãos e estão todos vivos. Ela jogou os búzios uma segunda vez, falou: sua sogra perdeu um filho. Isso era o ano de 1990, a gente não tinha essas telecomunicações que a gente tem hoje em dia, e eu tinha um irmão meu que estava na Indonésia. Então a Mônica começou a ficar preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa com ele lá do outro lado do mundo e que a gente ainda não sabia aqui, porque a notícia ainda não tinha chegado. Ela falou: Nazaré, o que está acontecendo? Estou preocupado, o que você está me falando? A Nazaré jogou os búzios uma 3ª vez, falou: sua sogra perdeu um neném, chama ela aqui. Aí estávamos eu e minha mãe na sala, esperando acabar o jogo de búzios. Fomos até lá. E o que aconteceu? Durante o ano de 1954, minha mãe tinha tido seu 2º filho, meu irmão, e já tinha engravidado do 3º. E ela pegou sarampo. Então os médicos começaram a pressioná-la, dizendo: olha, você tem que tirar esse neném, porque o mínimo que vai acontecer é ele nascer cego, se não tiver uma série de outras limitações. Vocês imaginem, em 1954 fazer um aborto era o fim do mundo, né? A gente nem tinha ainda chegado no espiritismo, a gente já era católico, eu tinha 2 anos de idade. E minha mãe se recusava. E os médicos pressionando, dizendo: você tem direito de tirar esse filho, vai fazer no hospital, tudo direitinho, legalmente. A mãe falou: não vou. Até que uma noite ela resolveu rezar para Deus, e de uma maneira muito informal falou: olha, se você achar que eu tenho que passar por isso, eu me submeto e vou passar. Mas eu vou parar de ter filho, porque eu sei que esse vai precisar de muita atenção minha, porque vai ter muitas limitações. Se você achar que eu não tenho que passar por isso, tome uma providência, porque eu não vou tomar. No dia seguinte de manhã ela teve um aborto espontâneo e perdeu esse neném. Perdeu entre aspas, tá, gente? Porque na hora que ela acabou de falar isso para Nazaré, Nazaré apontou para a barriga da Mônica, apontou para ela e falou assim: pois esse filho que você não teve está voltando como seu neto na barriga da sua nora aqui. E presta atenção nos olhos que ele vai ter uns olhos muito bonitos para compensar os olhos que ele perdeu quando você pegou o sarampo. E é o meu filho mais velho, tem uns olhos verdes enormes, tem uma relação muito especial com a minha mãe. Minha mãe chama os olhos dele de minhas azeitonas. E ele sabe da história, lida com ela com a maior naturalidade. Já fomos parar no Globo Repórter uma vez por causa disso, contando esse episódio.
E ele só é um pouco folgado comigo. Não tem um comportamento de filho, às vezes. Me trata como se eu fosse o irmão mais velho dele. Mas isso é brincadeira. Na verdade, esse episódio no livro tem o título de O Filho que Virou o Neto. E Gabriel é um menino maravilhoso, está com 24 anos. Quem já viu Malhação sabe quem é. Que ele foi o personagem principal de Malhação do ano passado. O Benjamin. E é super espiritualizado e lida com essa história com a maior naturalidade. Você vê que bonito, né? Os caminhos que a espiritualidade escolhe para fazer as pessoas que têm afinidade se reencontrarem. Ele não chegou a ser meu irmão, então quando ele folga muito, eu digo: olha, você não chegou a ser meu irmão. Fala comigo como seu pai. Graças a Deus a gente tem uma relação muito amiga, muito amistosa mesmo, de companheiros, e voltou. Resolveu passar por essa aprovação de ser meu filho. Um último episódio que me impressionou muito na Nazaré, ela no final da vida dela estava com um problema de pulmão que ela não sabia, os médicos não conseguiam diagnosticar se era um tumor maligno ou se não era. Ela foi a Badiana, ao João de Deus, várias vezes, e os médicos não conseguiam ter um diagnóstico preciso sobre o que ela tinha. Um dia ela ligou para mim e falou: olha, eu vou dar uma festa nos próximos sábados para comemorar a minha recuperação. Queria que vocês viessem. Então nós fomos até lá. Festa linda, cheia de pai de santo, mãe de santo, ela passeando, distribuindo doces, salgadinhos para todo mundo, super satisfeita. E saímos de lá felizes com essa notícia de que ela estaria se recuperando do problema no pulmão. 2 meses depois, eu liguei para a casa dela, para falar com ela, e o marido dela me atendeu. Falei: queria falar com a Nazaré. Ele falou: ih, Valdemar, Nazaré desencarnou já tem 2 meses. Falei: ué, naquela festa não era para celebrar a recuperação da saúde dela? E o marido dela me disse: isso aí foi o que ele falou, foi o que ela falou para as pessoas, para pretexto de convidá-las. Mas na verdade ela sabia que ela ia desencarnar, ela tinha pouco tempo de vida. Então ela disse que era uma celebração, mas na verdade era a despedida dela dos amigos. Então eu fiquei impressionado com a tranquilidade dela de fazer uma festa de morte. A gente está aqui no trabalho de psicografia, vendo que a morte não existe. E ela mentiu para todos os amigos, dizendo que era festa para comemorar a recuperação dela, e ela na verdade queria ver todos antes de partir. E partiu depois de algum tempo e deixou lembranças assim inesquecíveis para todos nós. O terceiro personagem do livro é um senhor chamado Luiz. Posso falar mais uma coisa para você? Luiz era um amigo da família, uma figura muito culta, um médium fantástico, que tinha como a Nazaré isso que a gente chama do dom da mão de jogo. Pessoa que tem o dom de jogar búzios e interpretar, ler os búzios muito bem. E o Luiz começou na Umbanda, era o que se chama do médium de berço, médium espontâneo, nunca precisou desenvolver a mediunidade dele. Primeira vez que ele foi parar num centro, uma entidade, um preto velho, Pai Joaquim de Angola, se manifestou, e ele começou a trabalhar num centro em Niterói. Depois de já um bom tempo trabalhando nesse centro, ele conheceu o candomblé de raiz, através do terreiro Seu Joãozinho da Gomeia, que está sendo celebrado agora, né, o centenário de nascimento dele. Esses dias saiu uma matéria lindíssima no Globo, falando do trabalho dele. E o Luiz ficou fascinado com o candomblé, Seu João da Gomeia fascinado com a mediunidade do Luiz. Então começaram a fazer o jogo de búzios para ver tudo que ele precisaria para ser iniciado dentro do candomblé. Aí o engraçado que aconteceu é que ele continuava indo uma vez de semana nesse centro de Niterói, no terreiro de Umbanda, de trabalhar com o Pai Joaquim de Angola. E um dia, quando acabou a sessão em Niterói, o Pai Joaquim chamou um cambono do centro e falou: olha, o meu cavalo não me pediu autorização para ser raspado no candomblé, mas eu dou autorização a ele, contanto que ele seja feito numa nação de Angola
Existem basicamente 4 nações, né, maneiras diferentes de cultuar o candomblé: Jeje, Queto, Nagô e Angola. E Angola é a mais liberal, digamos assim, com as entidades que trabalham na Umbanda. Preto Velho, Caboclo, dentro da linguagem do candomblé, são chamados de eguns, ou seja, pessoas que já tiveram uma vida corpórea como nós, enquanto que os orixás não têm essa prerrogativa. E o recado que o Preto Velho mandou dar, diz assim: e eu espero que o pai de santo lá que vai fazer a raspagem dele não tente me assentar, porque senão no dia que ele sair do recolhimento, ele vai dar um vexame lá, porque em vez de dizer o nome do orixá, eu vou dizer Joaquim de Angola na hora de se apresentar. Então ele mandou esse recado indiretamente para o pai de santo. E vocês veem como é interessante como é que as comunicações se dão no mundo espiritual. Na semana seguinte, o Luiz voltou ao seu João para fazer o jogo principal, de ver o material que ele precisaria trazer para fazer a feitura dele no candomblé. E na primeira jogada de búzios que o seu João da Gomeia deu, ele falou assim: ih, seu Luiz, o senhor tem aqui um egum brabo, enfesado, que eu não quero nada com ele, vamos deixar ele quieto aqui no canto e vamos cuidar do resto das coisas, que eu não quero mexer com ele não. Ou seja, o recado que o Preto Velho tinha dado verbalmente para um cambono do terreiro foi dado também na primeira caída de búzios do jogo que o seu João da Gomeia fez, para ver qual era o material que ele tinha que juntar para fazer a raspagem do Luiz. Respeitou a exigência do Preto Velho, não aceitou, porque normalmente, não sei quem sabe disso, nas nações que não aceitam cultuar alguns, eles assentam essas entidades. Eles meio que, o Luiz dizia que como se colocasse uma rolha num determinado orifício que você tem na sua cabeça, por onde aquela entidade se manifesta em você. Claro que isso não é literal. Então, muitas vezes, pretos velhos, esse tipo de entidade em nações mais de raiz mesmo, afro, eles são literalmente aposentados à força. Ou seja, o médium passa a trabalhar só com os orixás e não recebe mais as entidades que são entidades desencarnadas. Nesse caso, o Luiz continuou trabalhando com o pai Joaquim, sem prejudicar a iniciação dele no candomblé. Esse dom que o Luiz tinha da mão de jogo, uma vez me propiciou uma experiência realmente inusitada. Ele, como não tinha centro, ele trabalhava na TV Globo, na área de cenários, era quem comprava material para fazer todos os cenários de novela e tal. Então ele não tinha um centro. Mas esse dom que ele tinha da mão de jogo fazia com que de vez em quando ele sentia uma compulsão de jogar. Ele precisava dar vazão para aquele dom. Então ele normalmente ligava para a casa dos meus pais e dizia: ó, sábado eu vou passar o dia aí jogando búzios, quem quiser só fazer fila. E o candomblé, você tem um fundamento de que você tem que cobrar alguma coisa pelo trabalho. Eles chamam de chão. O Luiz, quando não precisava de dinheiro, ele cobrava R$1. Porque ele tinha que cobrar alguma coisa, não existe uma tabela para isso, mas havia troca no caso. Então ele cobrava R$1, depois dava um fim qualquer desse dinheiro. E numa dessas maratonas de jogo de búzios que ele fez na casa dos meus pais, eu levei lá um casal amigo meu, ela minha amiga de infância, ele um músico inglês ligado aí a bandas de rock e que gostava muito desses assuntos também. E o Luiz jogou búzios para eles e perguntou: vem cá, vocês estão morando numa casa já há uns 3 ou 4 anos lá em Londres e que vocês estão tentando vender, e toda vez que vai fechar o negócio o comprador dá para trás? Eles disseram: está acontecendo isso. Aí ele disse: olha, o que acontece é o seguinte, quando vocês compraram essa casa, tinha um morador dentro dessa casa, um morador espiritual, que não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa que queira mal a ninguém, mas que está apegada à casa, não quer sair de lá. E ele agora ficou apegado a vocês, não quer que vocês saiam de lá também. Então na hora que vai fechar o negócio, ele vai no ouvido do comprador, sopra alguma coisa lá que o comprador desiste da negociação. Como eu estava envolvido num trabalho com ele de gravação, e eu ia com ele para a Inglaterra, daí mais umas 2 semanas para a gente finalizar o disco lá, o Luiz sabia disso, ele me chamou e falou: olha, eu vou te dar um
uma instrução para você fazer um procedimento de limpar essa casa. Você vai levar um milho de canjica, 1 quilo daquele milho branco. Você vai cozinhar esse milho sem nenhum tempero. Quando ele estiver cozido, você vai espalhando ele na casa, da porta dos fundos até a porta da frente. A casa tem que ficar fechada 24 horas. Depois você vai lá e recolhe esse milho da mesma forma, da porta dos fundos até a porta da frente. Pega um pano branco, coloca esse milho num pano branco, leva na porta de um cemitério, acende uma vela e pede que esse ser seja encaminhado para onde ele tem que ir, para que ele se desapegue da casa e de vocês. Quando nós chegamos em Londres, como o Steve estava com muita pressa de terminar o disco, ele falou para mim: olha, o Luiz falou que não é entidade do mal, nem nada disso, então vamos acabar o disco primeiro e depois a gente faz o trabalho. Eu digo: tá bom. Então nós passamos um mês em estúdio. Quando terminamos as gravações, ele e a mulher reservaram um hotelzinho para a gente ali perto da casa. E numa sexta-feira eu fiz todo esse procedimento que o Luiz tinha me instruído. Nessa mesma sexta-feira, um pouco antes da gente sair de casa, ligou um corretor dizendo: tem uma pessoa interessada na casa e tal. E o Steve falou: tá bom, segunda-feira a gente conversa. Aí fiz o procedimento. No sábado voltei lá para recolher o milho. E a Kim, essa minha amiga de infância, apesar de ter um nome em inglês, ela é brasileiríssima e adora a espiritualidade. Então ela disse assim: eu quero acompanhar você em tudo, porque estou achando genial essa experiência de a gente fazer uma macumba em Londres. Então fomos até a casa, recolhemos o milho, pegamos um táxi e fomos para um cemitério grande, finíssimo lá de Londres, que é o cemitério ali perto de onde morava a princesa Diana, e entregamos lá na porta, exatamente como o Luiz nos tinha recomendado. Na segunda-feira a casa foi vendida. Luiz tem uma história que eu vou contar no próximo episódio dele. Luiz era um cara muito brincalhão, muito irreverente, e uma vez ele pagou pela língua. Essa história vem no próximo capítulo. E essa história da limpeza da casa, no livro eu botei o título de Exorcismo à Inglesa. Bom, o outro médium notável era um senhor de São Paulo, chamado Paulo Vitucci. Todos, infelizmente, com exceção do pai Valquir, que estava meio fora do ar, todos infelizmente já faleceram. São Paulo era um médium também assim, meio atípico, porque ele não tinha um centro. Ele fazia trabalho na casa das pessoas e ele trabalhava com uma falange muito original que eu nunca tinha visto antes. No livro, o capítulo dele, cada um eu botei um apodo embaixo. Valquir, a Umbanda tradicional; Nazaré, a Umbanda cruzada; Luiz, a Umbanda e o Candomblé. No São Paulo eu botei o cavalo do rei Salomão, porque o chefe da falange com a qual ele trabalhava é o rei Salomão da Bíblia. Eu conheci São Paulo durante uns 10 anos mais ou menos e nunca vi o rei Salomão incorporado. Você incorporava em raríssimas ocasiões. Quem estava no dia a dia mesmo do trabalho dele era um rabino, o profeta Jonas, aquele famosa história da baleia da Bíblia, e um guerreiro africano chamado Jimbaruê. Normalmente o trabalho era aberto pelo profeta na casa de alguém, ele ia na casa de alguém e ele pedia sempre um lençol branco de uso comum da casa, não precisava ser um lençol virgem. Na hora que o profeta Jonas se manifestava nele, normalmente ele enrolava aquele lençol no corpo com aquelas roupas dos tempos bíblicos mesmo, uma túnica, né? E depois o profeta desincorporava e o rabino, o São Paulo tinha o dom da mediunidade de efeitos físicos, ou seja, materialização. E como o chefe da falange dele era o rei Salomão, que a lenda era muito rico, o rabino fazia algumas materializações quando ele incorporava no São Paulo, que ele chamava de transporte, não chamava de materializações. Então, antes do rabino incorporar, para não haver suspeita de fraude, as mulheres eram convidadas a se retirar da sala por alguns momentos
Seu Paulo tirava a roupa todinha, ficava nu em pelo. A gente pegava esse lençol e enrolava nele como se fosse uma túnica. Se tivesse alguém que estava lá pela primeira vez, era convidado a revistá-lo como se fosse um policial, batendo no corpo dele todo. E em seguida o rabino incorporava e pedia um lenço de uso comum da casa, começava a fazer uma determinada oração, começava a balançar aquele lenço e a partir de um determinado momento caíam moedinhas de ouro, notas de $1, pedras preciosas, fios dourados de dentro daquele lenço. Ele chamava esses objetos de sementes do rabino e dizia que eram pequenos amuletos que ele dava para as pessoas. E eu nunca vi, mas eu soube da história do trabalho do rei Salomão, que ele normalmente incorporava uma vez por ano no São Paulo, normalmente numa praia, e as pessoas eram convidadas a levar peneiras, dessas peneiras grandes de cozinha, entravam no mar já com o rei Salomão incorporado no São Paulo com água pelos joelhos, e ficavam esperando o comando do rei Salomão para pegar aquela peneira e passar na espuma de uma onda que viesse. E as peneiras saíam do mar cheias de joias, de pedras preciosas, de objetos, de tesouros do fundo do mar. Provavelmente tesouros do rei Salomão. Agora, aí é que houve porque quem me apresentou o seu Paulo, a nossa família, foi o Luiz. E o Luiz, como era muito irreverente, um dia nós estávamos almoçando em casa, sem a presença do seu Paulo, e ele, com um jeito de brincar dele, disse: desculpe, eu vou ser um pouquinho chulo aqui, né? Repetindo as palavras do Luiz. Ele brincando falou assim: seu Paulo é muito gordo, eu acho que ele esconde aquelas moedinhas, aquelas pedras na prega da bunda dele, dá uma balançadinha assim e cai aquilo tudo. A gente riu muito, falou: Luiz, olha lá o que você está falando. Não, brincadeira e tal. Pois bem, na próxima vez que o seu Paulo voltou ao Rio de Janeiro, na hora que o rabino incorporou, o Luiz estava perto, falou: Luiz, vem cá, Luiz, mete a mão aqui, Luiz, para ver se você acha alguma coisa, Luiz. E o Luiz ficou muito encabulado, né? Falou: não, rabino, eu fiz só uma brincadeira, não estou desconfiando do médium, nem nada disso. Ele falou: cuidado com o que você fala, porque a gente escuta. Então, de novo, as comunicações, como no caso do jogo dos búzios, né, o jogo dos búzios do Pai Santo, ele deixou uma frase solta no ar, que o rabino pegou e deu-lhe um belo de um puxão de orelha. O São Paulo, como ele não tinha um centro próprio, ele tinha uma maneira muito peculiar de se descarregar dos trabalhos que ele fazia. Ele ia a um mosteiro beneditino em São Paulo, onde ele tinha um monge que era muito amigo dele, e que era um monge com a cabeça muito aberta em relação às questões da espiritualidade. Então, quando ele se sentia carregado, ele pedia para alguém levá-lo no mosteiro, chamava o monge dava uma aspersão de água benta nele. E uma vez ele acordou muito inquieto, dizendo: eu preciso ir lá no mosteiro, eu estou muito carregado, me leve no mosteiro, levaram ele até o mosteiro. O monge amigo dele levou. E eu: Paulo, tudo bem? Não, monge, eu estou muito carregado, me dá um passe, me dá uma bênção qualquer e tal. Ele falou: tá bom. Aí pegou o aspersório e começou a jogar água benta em cima do São Paulo. Cada vez que ele jogava água benta em cima do Paulo, a calça dele rasgava de cima a baixo sozinha. Então, quando acabou a bênção, o São Paulo estava com uma saia havaiana, digamos assim. A calça estava toda rasgada em tiras, sem que ninguém tivesse encostado a mão nele. Ele disse: estou me sentindo bem melhor agora e tal. E tiveram que enrolar ele numa toalha, porque ele estava dentro da igreja. E estava com a cueca aparecendo, digamos assim, né? Porque a calça tinha virado uma saia de tiras. São Paulo tinha uma visão muito simples e muito humilde em relação a esse dom que ele tinha. Ele dizia: eu já nasci com esses poderes. E ele chamava os mentores dele de mensageiros. E quando eu tinha 14 anos, os mensageiros apareceram para mim e me mostraram 2 caminhos. Disseram: olha, se você for por esse caminho aqui do lado esquerdo, você vai ter muito poder material durante essa vida aqui, vai ter muito dinheiro, vai ser muito respeitado, muito famoso, mas quando você desencarnar, você vai ter que passar por um caminho de fogo.
Se você escolher esse caminho aqui da direita, você não vai ter nada demais na sua vida, não vai lhe faltar o suficiente para viver com dignidade. Ele era funcionário público do Estado de São Paulo. Trabalhava em alguma secretaria lá que eu não me lembro qual era. Então você vai ter uma vida muito simples, mas com base o suficiente para você viver. E quando você desencarnar, você vai trilhar um caminho de luz. Ele era muito brincalhão. Quando ele me contou essa história, ele piscou o olho para mim assim, falou assim: caminho de fogo. Deixa eu ficar quieto aqui no meu canto e trilhar o meu caminho de luz depois, quando eu for embora. Ele, como a dona Célia, que eu vou falar daqui a pouco, que aqui muitos conhecem, não gostava de publicidade. Então, quando aparecia algum repórter na casa deles, não, que me falaram, que o senhor disse, não, deve ter havido algum engano, não sou eu não conheço nada disso, eu não sei de nada. E eles conversavam. Morreu de forma mais discreta possível, deixou uma lembrança muito gostosa pra gente. Ele era um senhor muito gordo e a grande paixão dele era bolo de chocolate. Então, quando tinha essas reuniões, o dono da casa onde ele ia fazer o trabalho fazia um bolo de chocolate enorme. E quando acabava o trabalho, eu acho que o processo da materialização também consome muita energia da gente, estava todo mundo com muita fome e ia comer bolo de chocolate. São Paulo lambia os dedos e muito bom esse bolo, delicioso. Figura muito querida. O penúltimo personagem foi o único que talvez tenha sido conhecido publicamente por alguns de vocês. Ele se chamava Lorival de Freitas. Quem tem mais de 50, 60 anos aqui provavelmente leu alguma matéria dele, Manchete, Cruzeiro, aquelas revistas da época. Lorival era um médium de cirurgia que tinha um dom muito especial também, assim como seu Paulo, eram entidades bem diferentes. Ele foi conhecido como Nero, porque uma das entidades trabalhava com ele, era o antigo imperador de Roma, e ele fazia cirurgias físicas nas pessoas, usando qualquer instrumento cortante que tivesse à mão. Eu vi ele operar com gilete, com faca de cozinha, com tesoura de unha, e o método que ele usava para que as pessoas não sentissem dor durante a cirurgia era ter música. Acho que vocês sabem que eu sou músico, né? E ele era amigo de Tom Jobim, era amigo de Chico Buarque, era amigo de Miúcho, de Toquinho, de vários artistas da MPB que trabalhavam para ele como anestesistas. Normalmente ele fazia essas reuniões na casa de alguém, sempre tendo sempre um músico para tocar. E ele tratou nessa época, isso foi em 1979, de uma namorada minha que estava com um câncer de seio, que acabou se espalhando e ela veio a desencarnar algum tempo depois. Mas durante um tempo, ela ficou aos cuidados dele. E eu assisti, com esses dois olhos aqui, ele fazer uma cirurgia nela para retirada de uma metástase na coluna vertebral, aqui mais ou menos à altura das vértebras lombares, em que os anestesistas eram a Miúcha Buarque cantando, eu tocando flauta, e um grande amigo meu, Nando Carneiro, que era muito amigo do Lorival, também tocando violão. E nós ficamos na porta do quarto onde ele fez a cirurgia, e eu consegui assistir tudo. A Sandra, essa minha namorada, estava deitada de bruços. Ele passou uma gilete aqui num determinado ponto das costas dela, fazendo um X, assim, como se fosse marcando um local. Em seguida pegou uma faca de churrasco desse tamanho, enfiou ali na coluna dela, ao lado da coluna, e saltou um pequeno pedaço de tecido assim branco, cheio com as mancinhas marrons. Ele pegou uma tesourinha de unha, cortou aquilo fora, mandou botar no congelador, e aí mandou a gente parar de tocar e me pediu para segurar um algodão em cima do corte, enquanto ele preparava um curativo do lado. 30 segundos ele falou: pode tirar o algodão que eu vou botar o curativo. No lugar onde ele tinha enfiado a faca só tinha o arranhãozinho da gilete. O corte tinha cicatrizado sozinho. Eu vi cirurgias em que ele deu ponto nas pessoas, que ele teve que fazer, era um corte maior, mas ele era uma figura assim, absolutamente excepcional.
ele também não falava em dinheiro. Ele tinha morado durante 15 anos na Inglaterra, em Londres. Ele foi convidado por uma fundação que havia lá na época, que fazia pesquisa, tentando aproximar a medicina e a paranormalidade. Então eles convidaram médiuns do mundo inteiro, paranormais do mundo inteiro, para se submeter a uma série de testes lá de habilidade paranormal, e no final sobraram 4. Um russo, um francês, um filipino e um brasileiro, que era ele. Cada um tinha uma especialidade diferente. E na Inglaterra, de acordo com a legislação, não existe a figura do exercício ilegal da medicina. Você não precisa ter diploma de médico para você exercer a medicina. Se você prejudicar alguém, você responde por isso na justiça. Então eu vi na casa dele prontuários de pacientes que ele tratou nos hospitais mais conhecidos de Londres, e ele chamado como Dr. Freitas. Regressão de um tumor de mama. E o que acontecia é que essa fundação, ele era uma espécie de funcionário dessa fundação, como os outros paranormais também. Eles tinham um contrato de prestação de serviço com essa fundação, na qual cada um tinha que realizar tantas cirurgias por semana, de acordo com a capacidade de cada um, recebia um salário. Ele não falava uma palavra de inglês, morou lá durante 10 anos, tinha um intérprete sempre com ele. E nessa época, em 1979, esse contrato ia se extinguir e ele não queria renovar porque ele não queria voltar para a Inglaterra, ele queria ficar morando no Brasil. O Lorival faleceu no final dos anos 80, no Hospital Central do Exército, de efizema pulmonar. E ele era muito conhecido no exterior, porque ele morou muito tempo na Alemanha, os alemães são muito interessados nesse tipo de pesquisa também. E ele tinha um jeito, uma coisa que eu falei no início, né, gente? Todos esses paranormais tinham uma capacidade de dar amor, que era um negócio assim que sempre me impressionou muito. E o Lorival, como era muito também irreverente, ele dizia assim: não fica assim não, eu amo você, pô. Era a maneira dele dizer que gostava de alguém. E foi uma pessoa assim, inesquecível na minha vida, porque atendeu a gente num momento de extrema necessidade. Quando a família da minha namorada afastou ele dos cuidados dela, ele me falou: ela vai ter mais 3 meses de vida no máximo pela medicina convencional. E foi exatamente isso que aconteceu. Graças à dona Célia, eu tive o privilégio de receber várias mensagens dessa minha namorada através da psicografia dela, anos e anos depois. Tem um último episódio muito interessante no caso do Lorival, que uma vez ele foi convidado por uma família muito rica do interior de São Paulo, acho que de Ribeirão Preto, se não me engano, que tinha acontecido um acidente com o filho lá de uma família muito rica. O menino teve um princípio de afogamento na piscina, acho que ele tinha 7 ou 8 anos de idade, e quando ele foi socorrido, deram a ele oxigênio em dose de adulto. Então a criança entrou num tipo de coma que não havia o que pudesse ser feito, quer dizer, não tinha o que operar, não tinha remédio para dar, simplesmente entubaram o menino e colocaram ele numa UTI, que ele estava em coma profundo. A família era muito rica, mandou um aviãozinho buscar o Lorival aqui no Rio, e o Lorival pediu a miúcha que fosse com ele e que trouxesse um músico que tocasse violão. E ele levou também um médico amigo dele, do Miguel Couto. Ele tinha muitos amigos médicos que acompanhavam o trabalho dele, médicos com a cabeça aberta, né, que eram interessados nessas coisas. Então ele levou esse médico amigo dele, do Miguel Couto, a miúcha, o Novelli, um grande músico, toca contrabaixo, violão, e foram para o hospital em Ribeirão Preto, onde a criança estava internada na UTI. Chegaram na porta da UTI, não puderam entrar. O Lorival falou: bom, a medicina não pode fazer mais nada por ele, vamos ver o que a magia pode fazer. Aí pediu a miúcha que cantasse uma música do irmão dela, do Chico Buarque, chamada Maninha, que muitos de vocês devem conhecer, que fala nas fogueiras, nos quintais. É uma música que fala da infância deles em São Paulo, né? Que eles são nascidos em São Paulo, a família Buarque. E a miúcha cantou Maninha umas 4 ou 5 vezes na porta da UTI. E o Lorival olhou para o relógio e falou assim: tá bom, pode parar, vamos lá para casa da família, que daqui a meia hora o menino vai sair do coma. Ele não encostou a mão nele.
Ele usou apenas as frequências musicais para fazer algum tipo de tratamento no menino. E meia hora depois o menino acordou do coma completamente bom, sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. E a família queria remunerar o Lorival. Ele falou, não, eu não cobro nada por isso. Não, mas como é que a gente pode retribuir e tal? Ele falou, se vocês quiserem me ajudar mesmo, eu tenho doentes espalhados pelo Brasil inteiro. Então, se vocês puderem me emprestar esse aviãozinho que me trouxe aqui durante uma semana, eu vou dar uma geral nos meus doentes todos pelo Brasil afora. E aí a família prestou o avião para ele, e ele foi para o Paraná, foi para o Nordeste, foi para a Bahia, foi para um monte de lugares. Dona Célia. Quem aqui conheceu Dona Célia? Até que não tem muita gente, não, né? Bom, Dona Célia, desculpa, Célia, era considerada pelo Chico Xavier a maior médium do mundo. E ela tinha horror a esse tipo de elogio. Mas eu nunca conheci uma mediunidade tão precisa quanto a dela. Eu tive o privilégio de conviver com ela durante 25 anos, desde 1982, quando eu conheci o trabalho dela e fui convidado a tomar parte na mesa. Não fazia nada, ficava lá só na mesa. Até 2007, quando ela encarnou. Então eu acompanhei ela trabalhando. E fora do trabalho também, nós éramos vizinhos, morávamos perto em Copacabana, durante 25 anos. Dona Célia tinha uma mediunidade muito precisa, muito parecido com o que o Fernando manifesta hoje em dia, de receber informações muito específicas, como endereços, telefones, número de placa de automóvel, número de processo que estava ocorrendo na justiça. E ela tinha uma visão muito científica, digamos assim, de tudo isso. Dona Célia não era uma pessoa religiosa. Ela era do signo de Aquário, e os aquarianos são muito ligados na ciência, né? Então ela explicava muito da fenomenologia dela através de termos de física quântica, mecânica quântica, esse tipo de coisa. Mas eu vi episódios inesquecíveis lá. Trouxe alguns para dividir com vocês. O Fernando falou em sinestesia agora há pouco. Sinestesia é uma palavra da língua portuguesa que significa você associar um tipo de sentido físico a outro. Você sentir a cor da música, né? O som do perfume da flor, você associar a característica que um sentido te imprime a outro sentido. A Dona Célia dizia que o trabalho que ela fazia de imposição de mãos sobre os papéis onde estavam os nomes dos parentes de quem a gente gostaria de receber notícias era um trabalho de sinestesia, que era pegar a emoção da escrita que foi deixada ali quando a pessoa escreveu o nome. E ela usava esses termos todos muito científicos, falava em metapsíquica, em psicotrônica, em bioenergética. E era um trabalho incrível, porque era uma verdadeira maratona. Normalmente, as reuniões eram realizadas num sábado, no centro da Associação dos Obreiros de Jesus, que na época era ali no bairro de Sampaio. Uma reunião que começava às 11 horas da manhã e ia até às 8 horas da noite. Ela entregando as mensagens que ela tinha recebido ao longo do mês inteiro em casa. E sempre com muita precisão, com dados muito específicos e sempre com uma conotação de ela dizer: isso aqui não é um trabalho de consolo, isso aqui é um trabalho de esclarecimento, para mostrar para vocês que a vida não acaba. E quando começava a elogiá-la muito, ela dizia assim: escuta, se você tem um rádio em casa, você liga o rádio e toca uma música bonita no rádio, você vai bater palma para o aparelho que você tem em casa ou para o programador da rádio? E ela dizia: eu sei até que eu sou um rádio muito bom, mas eu não escolho as músicas, nem decido a ordem que elas vão ser tocadas. Eu sou uma máquina de repetição. Então, se vocês quiserem aplaudir alguém, aplaudam o que ela chamava de Deus, que ela chamava de consciência cósmica, porque o trabalho é da consciência cósmica, não é meu. Eu sou apenas uma ferramenta desse trabalho. E o Chico, na época que ele era encarnado, que ele ainda estava encarnado, ele uma vez mandou uma pessoa do grupo dele lá de Uberaba nos fazer uma visita. E quando começou a reunião,
a Célia disse, tem uma irmã nossa que veio lá de Uberaba, em nome do Chico, veio nos fazer a visita, então eu vou passar o microfone para ela falar umas palavras para vocês antes de começar o trabalho. E a senhora falou aquelas coisas habituais, era um prazer estar ali e tal, e no final ela disse, o Chico insistiu muito para eu que eu não me esquecesse de mandar um recado que ele mandou para vocês. Que ele mandou dizer para vocês aproveitarem bem a oportunidade que vocês têm de conviver com aquela que ele considera a maior médium do mundo. E a dona Célia, como não gostava desse tipo de elogio, falou, não, isso é exagero do Chico, ele gosta muito de mim. E existe essa história também de que cariocas que iam até Uberaba para receber mensagem das mãos dele, ouviam dele isso, eu não sei por que vocês se desperam lá do Rio, se lá no Rio tem a Célia que é tão melhor do que eu, o que vocês vêm fazer aqui? Mas a dona Célia tinha esse compromisso de não se deixar divulgar. Então ela tinha alguns jornalistas que se tornaram muito amigos dela, como Augusto César Vanucci, querido, falecido Augusto César Vanucci, Domingos Meirelles, que hoje em dia é presidente da Associação Brasileira de Imprensa, e todos iam lá, eram recebidos por ela com muito carinho. No final ela dizia, filho, por favor, torne-se meu amigo, venha aqui quantas vezes quiser, mas se esqueça de mim no seu programa. Então ela nunca ficou conhecida publicamente, ela era muito conhecida no meio jornalístico e no meio artístico, ela gostava muito de arte, principalmente de teatro e de música. Ela era salgueirense doente, vascaína doente, e tinha uma relação muito plena com a vida material. É engraçado isso, que a gente acha que essas pessoas de repente são assim muito desligadas, né? Quando o Vasco perdia um jogo, ela ficava no maior mau humor. Quando o Salgueiro ganhava um campeonato de escola de samba, ela ficava feliz da vida. Ela tinha uma mentora, que é muito conhecida no meio espírita, que é a Dona Alta de Souza. Dona Alta mandou muitos poemas através do Chico, se manifesta através de vários médios ainda hoje em dia. E eu vi poemas, sonetos lindíssimos, de Dona Alta psicografados pela Célia. Uma outra experiência que eu vi muito interessante com ela, muito impressionante. Existe um escritor americano chamado Brian Weiss, que muitos de vocês já devem ter lido livros dele, pesquisa, reencarnação, vidas passadas e tal. Em 1997, ele veio ao Brasil para lançar um livro novo e coincidiu de ser um sábado em que havia uma sessão de psicografia da Dona Célia, que as sessões eram mensais. Então ele foi levado até lá ao centro, não a conhecia, ela também não o conhecia, e ele assistiu primeiro as 2 horas do trabalho, onde ela deu mensagens impressionantes, com muitos detalhes, e no intervalo que ela parou para descansar um pouquinho, levaram o Dr. Brian até a sala dela e me pediram que ficasse de tradutor dos dois, porque ele não falava português e ela não falava inglês. Então o começo do papo foi aquela coisa também, a amabilidade, eu ouvi falar que o senhor já escreveu uns livros, né? E ele disse, muito bonito o seu trabalho. De repente a Dona Célia deu um tapinha na minha perna, falou assim, filho, diz para o Dr. Brian, ela chamava os espíritos todos de energia. Está aqui uma energia chamada Adam. E o Adam está mandando dizer que o coração dele já está na posição correta. Coitado, o Brian Weiss quase caiu da cadeira. Ele não sabia falar nada de português. E ele só dizia, ai meu Deus, em inglês, ai meu Deus, ai meu Deus. E quando ele estava dizendo, ai meu Deus, a Célia disse, olha, o Adam está mandando um beijo para fulana, cicrano e beltrano. Fulana era a mulher do Brian Weiss, ou seja, era a mãe desse rapaz. Deixa eu contar então a história primeiro para vocês. O primeiro filho que o casal Brian Weiss teve, nasceu com um defeito congênito, em que o coração era de cabeça para baixo, dentro do peito. Então, era tudo trocado, veia com artéria, artéria com veia, o menino sobreviveu 2 horas ao parto, foi batizado com o nome de Adão, né? E desencarnou. Então ele veio nessa hora, sem que ninguém tivesse colocado nome nenhum na caixinha de prece, nem nada disso. A espiritualidade aproveita qualquer oportunidade para nos dar algum recado, né? E veio nessa hora. E um dos nomes que ele citou era o nome da mãe dele, da esposa do Brian Weiss, e dos 2 outros filhos, do casal de filhos que eles tiveram depois que o Adam desencarnou, ou seja, supostamente irmãos que ele não conheceu aqui nesse plano material.
Bom, se eu for falar da Dona Célia aqui, a gente vai passar o dia inteiro. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum episódio que seja interessante para... Ah, só uma coisa muito interessante. A Dona Célia tinha horror à palavra obsessor. Ela dizia que os obsessores somos nós, que ficamos aqui rezando para os nossos parentes, nossos amigos, pedindo para ajudar a resolver a nossa vida aqui na Terra. Então ela não gostava dessa palavra. Ela dizia, é uma ofensa chamar um espírito desencarnado de obsessor só porque ele está desorientado, né? Então uma parte do trabalho dela, que era invisível para o público, era feito de madrugada na casa dela. Dentro da linguagem habitual do espiritismo seria chamado de desobsessão, e ela chamava de persuasão. Era uma terapia que ela fazia com os desencarnados, né? O Fernando mencionou agora há pouco, eventualmente, quando a pessoa não está ainda plenamente adaptada na vida espiritual, que precisa de um esclarecimento, de alguma coisa assim, ela fazia isso de madrugada, sem que ninguém visse. Era a parte que ela considerava mais importante do trabalho dela, porque era justamente aliviar seres desencarnados que ainda estavam em algum sofrimento, em alguma aflição, em alguma dificuldade de se situar novamente na vida espiritual. E aconteciam situações assim muito impressionantes. A Célia fazia muita questão sempre de mostrar para a gente que essa vida aqui é uma grande encenação, é uma grande peça teatral, na qual todos nós escrevemos o nosso papel, e quando nós entramos em cena esquecemos do papel que a gente escreveu para a gente mesmo, a gente sai cumprindo aquele papel sem saber que foi escrito por nós mesmos. E uma vez ela anunciou a presença lá no salão de duas pessoas que aqui estariam em pontos completamente opostos da vida política brasileira. Ela disse assim, gente, para vocês verem como no plano espiritual não existe direita nem esquerda, estão aqui juntos João Goulart e Emílio Garrastazu Médici. Vejam só. Depois, uma outra vez, essa foi muito impressionante, foi uma das poucas vezes que eu vi a Célia emocionada, que ela era muito objetiva no trabalho dela, e o emocionado dela era ficar com os cabelinhos do braço arrepiados. Ela, algumas vezes, em várias reuniões, ela tinha mencionado o nome de um político brasileiro chamado Filinto Miller, que quem leu o livro, viu o filme Olga, sabe que ele teve um papel muito difícil, porque foi ele que mandou a mulher do Prestes, a Olga Menário, para a Alemanha, onde ela morreu num campo de concentração, porque ela era judia e era alemã. E ele foi chefe da polícia política do Getúlio, quer dizer, deve ter feito muita coisa da qual ele até hoje deve se arrepender. Sempre que a Célia mencionava o nome dele nas reuniões, ela dizia, gente, vamos pedir pelo Filinto Miller que ele precisa das nossas preces. E a última vez que ela mencionou a presença dele numa reunião, ela falou, gente, Filinto Miller está aqui, vamos pedir por ele, vamos orar por ele. E eu sentava duas cadeiras ao lado dela, e ela olhou para mim, levantou o braço, os cabelinhos do braço estavam todos arrepiados. Ela falou, vocês sabem quem é que está ajudando o Filinto Miller a se recuperar? A Olga Menário Prestes. Então, isso aí é uma lição muito grande para nós, que a gente não tem o direito de julgar ninguém, por pior que tenha sido o papel que a pessoa escolheu desempenhar aqui nessa peça teatral aqui, que a gente chama de Terra, porque isso faz parte de algum tipo de escolha, e cabe a cada um saber, como diz o Caetano, a dor é delícia de ser o que é. Então ela fazia muita questão de várias vezes mostrar que no plano espiritual essa diferença não existe. Muitas vezes aquele que foi a vítima, entre aspas, aqui na Terra, do lado de lá é o amigo que está ajudando o carrasco a se recuperar. A lei de causa e efeito, gente, não é igual a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Muitas vezes uma pessoa que tenha sido um assassino numa encarnação vai voltar como um grande médico na outra. Não é paga igual o que fez, né? Você tem que criar situações para equilibrar a sua trajetória na vida. Então ela sempre fazia muita questão de mostrar isso pra gente. Teve um caso que não foi público, que ela me contou isso em particular, desses trabalhos de persuasão que ela fazia de madrugada, na qual aparecia para ela uma moça
que foi estuprada e morta pelo melhor amigo do pai dela. E a essa altura já estavam os 3 desencarnados. E esse homem tentava se aproximar do pai e da filha para se desculpar do que tinha feito. E o pai, palavra da dona Célia, agredia energeticamente esse amigo. Não queria saber de conversar com ele, pelo mal que ele tinha causado à filha dele. E quem promoveu a aproximação entre os dois foi justamente a filha. Bom, como eu estava dizendo, se a gente for falar da Célia, a gente fica aqui o dia inteiro. Uma última coisa é o seguinte: quando eu comecei a trabalhar com ela, o trabalho era feito dessa maneira que o Fernando faz. Quer dizer, o Fernando já está misturando as duas técnicas, digamos assim. As mensagens eram recebidas na hora, enquanto tinha alguém fazendo uma palestra. E era uma mensagem muito curta: estou bem, graças a Deus, assinado fulano, graças a Deus posso me comunicar, assinado ciclano e tal. Eram mensagens quase que telegráficas. Depois de uns 2 anos, ela um dia avisou para todo o público que estava presente na reunião, dizendo: olha pessoal, o método de trabalho vai mudar em função de uma determinação que eu recebi dos mentores espirituais. Agora eu vou passar a psicografar em casa e vou marcar uma reunião mensal na qual eu vou entregar essas mensagens para vocês. E aí as mensagens passaram a vir muito maiores, com uma letrinha mais cuidadosa e com muitos detalhes que ela dava geralmente oralmente na hora que ela ia entregar a psicografia para a gente. Teve um episódio muito engraçado, para vocês verem o alcance da antena da Célia. Ela lia normalmente o nome da pessoa que assinava a mensagem. Se tinha alguém presente no público, a pessoa levantava a mão e vinha até a mesa para receber a mensagem da mão dela. E aí muitas vezes ela dava complementos orais. E olha, está aqui também fulano, que mandou um abraço para você, que morava na rua, não sei aonde, próximo de você, que estudou com você no colégio e tal. Eram chamadas, obviamente, das mensagens orais. Então todo mundo ia com um gravadorzinho na mão, porque sabia que muitas vezes, além da psicografia que estava ali escrita, a gente ia receber recados orais. E uma vez ela estava dando uma mensagem oral para uma senhora, e a senhora ia identificando. Ela falava um nome e a pessoa dizia: ah, meu primo. Outro nome, ela dizia: ah, esse foi meu colega de trabalho. Ah, esse era meu tio. Até que a Célia falou um nome que a moça falou: acho que eu não conheço ninguém com esse nome não, dona Célia. Aí a Célia parou um instantinho, falou: não, eu já entendi o que é. Realmente não é com você não. Mas você não mora na rua tal, número tal, apartamento tal, bloco B? Ela disse: moro, sim senhora. Pois é, essa energia que está aqui tem um vizinho, um parente, que é seu vizinho, que mora no apartamento tal, no bloco A. Então está pedindo para quando você voltar para casa, ela disse que você não conhece essa pessoa, esse seu vizinho, mas para tocar lá a campainha e dizer que fulano mandou um abraço, que ele está muito bem, que ele está mais vivo do que nunca. E é óbvio que o recado estava tudo certo. E a pessoa caiu o queixo, se recuperou e ficou muito agradecida. Histórias é que não faltam. Tem uma história do CPF também que é muito engraçada. Uma vez ela recebeu uma mensagem de um rapaz que tinha um sócio, o sócio estava lá. E ficou muito alegre de receber a mensagem do amigo. Falou: ah, dona Célia, ele está bem? Está ótimo, está muito bem, está liberto, está desencarnado, está consciente, está lúcido, está muito bem. Ah, é, porque nós éramos sócios, a gente era muito amigo, além de sócio, tínhamos uma empresa juntos, agora sou eu que toco a empresa. E era março, abril de algum ano. A Célia deu uma risadinha, falou: olha, ele está tão lúcido que ele está me dizendo aqui o seguinte: ele sabe que nós aqui na Terra, nessa época, estamos preparando a nossa declaração de imposto de renda, que a gente tem que fazer todo ano. E ele era muito cuidadoso com isso, ficava recolhendo comprovantes, recibos e tudo mais para fazer o imposto de renda dele todo direitinho. E ele está muito aliviado que ele agora não precisa mais fazer declaração de imposto de renda. Então ele está mandando aqui o número do CPF dele para você. Aí desfilou aquele número de 11 dígitos, né? E o rapaz, que nós eram muito amigos: não, o número é esse mesmo, eu tenho aqui, eu sei e tal. E ele ainda perguntou: dona Célia, e da firma lá, o que ele acha? Eu estou trabalhando direitinho e tal. A Célia deu uma outra risadinha e falou: olha, filho, uma outra vantagem da vida espiritual, além de você não ter que fazer imposto de renda, é que você não tem que se preocupar com lucros, perdas, balanços,
livros contábeis, nem nada disso. Então isso aí agora é assunto seu, que ele não vai dar palpite nenhum, ele vai dizer se está bem ou se está ruim, que ele está liberado disso. Gente, queria agradecer muito a paciência e o interesse de vocês. Muito obrigado por ter ouvido as minhas histórias. Eu tenho alguns pouquíssimos exemplares aqui do livro, se alguém estiver interessado em levar de presente de Natal, com dedicatória. Eu tenho, acho que, 5 exemplares do pequenininho, que custa R$20, e 3 exemplares da versão maior, que custa R$40. Queria agradecer ao Fernando o convite e agradecer muito a vocês a paciência. Obrigado.